2008. Ele está sendo julgado hoje, em 2018. Na verdade, esse processo era de outro advogado e ele subestabeleceu e eu estou aqui hoje fazendo a sustentação. Então, o apelante, né, ele foi convocado para as etapas no ano de 2009. Foi aprovado em todas as etapas. Foi convocado em 3/6/2011. Então, ele ficou inapto pelo ICM, que é o Índice de Massa Corporal, que na época ele tinha 34, que foi detectado no exame, e ele teria que ter, segundo a portaria número 50, CG de 2008, 29,99. Veja bem, Vossa Excelência, esse exame na época é um exame muito subjetivo. Por que esse exame subjetivo? Porque atualmente existe um aparelho chamado bioimpedância, né? Esse aparelho é chamado bioimpedância. Então, esse aparelho, Excelência, ele consegue distinguir a massa magra, massa gorda, água e tecido ósseo com precisão. Então, na época, esse ICM, Índice de Massa Corporal, não media, não conseguia distinguir, não conseguia diferenciar o que era massa magra do que era massa gorda. Portanto, o apelante, ele era um cidadão forte. Se você olhar para o apelante hoje, ele continua sendo um halterofilista, um cara forte, pode ser até um cara pesado, uma pessoa pesada, mas ele é uma pessoa forte e apto para ser um policial militar. Ainda que assim não fosse, a súmula 686, súmula vinculante, ela fala que tem que ter previsão legal para esse tipo de exame. E em 2008 não tinha previsão legal. Foi feito por uma portaria número 50 CG de 2008. A previsão legal veio depois. Então, por essas considerações, eu peço que Vossa Excelência acolha a apelação e faça com que o impetrante, faça com que seja feita a justiça, né? Porque o impetrante, ele se esforçou, ele ficou ansioso, são várias ligações que eu recebo dele. O processo foi demorado, o processo está aí desde 2008, já tem 10 anos, Excelência, 10 anos, e o impetrante sofrendo, ele foi aprovado em tudo, e ficou por causa de um exame subjetivo, um exame que não tinha precisão nenhuma, sendo que fatos notórios não precisam ser provados. Se você colocar esse nome, bioimpedância, no Google, vai aparecer um aparelho preciso, que qualquer entidade, é um aparelho barato até, qualquer entidade pode ter e fazer um exame mais apropriado para que se possa fazer a justiça. Então, são essas as considerações e eu peço para que a apelação seja acolhida, Excelência. Muito bem, agradeço a forma sucinta com que o advogado se manifestou e passo a palavra ao eminente relator. Houve uma portaria posterior disciplinando o regramento com relação a esses exames. Isso é verdade, de fato isso ocorreu. Existe um parecer que foi acostado aos autos, onde prova que ele tinha 34,% de massa corporal. O candidato aprovado, os candidatos aprovados, o máximo que permitido na época foi 29% de massa corporal. Eu
Infelizmente, não vi outra solução a não ser manter efetivamente a decisão do juiz. Agora, a desembargadora Ilona aqui tem a avaliação do peso do candidato. Essa avaliação será calculada. Trouxe os critérios, inclusive, aqui, que observaram. A desembargadora Ilona me disse que estava aqui para dar uma analisada melhor. Eu vou fazer o seguinte... Vossa Excelência vai pedir vista? Porque eu acho que, desembargador Rota, eu posso... Pode, eu quero me ouvir. Claro. Na realidade, veja bem, se não existia... Tem a questão da portaria também. Pois é, né? se não existia essa exigência, não tem por que exigir. Além do mais, os policiais militares, depois, é uma exigência que eu acho inócua. Porque depois eles engordam. Eu não vejo um marginal gordo. Então, para eles correrem atrás de marginal é difícil. Então, para mim, eu acho desnecessário e Vossa Excelência, com todas as vênias, eu acompanho sempre Vossa Excelência, porque são votos lúcidos, bem estudado, mas nesse particular, infelizmente, eu vou divergir para mandado de segurança? Não, uma apelação. É uma apelação mandado de segurança, para conceder. Porque eu acho que duas situações, para mim, estão aí para a gente analisar. Primeiro, o fato de não ter exigência. E depois eu acho que a diferença também, né, é muito mínima. Para depois engordar, né? Como eu já falei. Então, eu acompanho, eu divirjo, Excelência. Desembargador, quer se pronunciar, desembargador? Não, Excelência, eu até... Acho que se aderir, pode até... eu até fico pensando aqui, eu até colhi a opinativa do Ministério Público, que foi no mesmo sentido de negar provimento, embora não esteja vinculado, obviamente, tudo, mas eu acho também que essa portaria, embora ele estivesse ciente, tudo isso, mas eu acho que o edital para exigir do candidato que ele siga a risca, o edital ele também tem que ser também no momento em que ele é colocado à disposição do público, ele tem que trazer todas as regras relativas ao certame. Eu acho que as colegas estão corretas e eu vou aderir ao posicionamento e vou conceder a segurança, reformar a sentença para conceder a segurança. Bom, então, eu não votei, mas não votou, mas já tinha votado. Já. Quando Vossa Excelência se pronunciou, já abriu praticamente o leque. Quem abriu a divergência foi a desembargadora Márcia. Ele aderiu também. Aderir eu estou com a turma. Os colegas então, mas entrego o acordo posteriormente. Então, esse é o resultado. Concedeu-se a segurança, decisão unânime, e o eminente desembargador lavará posteriormente o acordo. Esse é o processo que